Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar então no domingo, no 10º domingo do tempo comum. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá se manter-se. Se uma família se divide contra si, ela não poderá manter-se. Então, se Satanás se levanta contra Satanás e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar-lhe seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou-lhe isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram: tua mãe e teus irmãos estão aqui lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom nós estarmos aqui para meditarmos esse Santo Evangelho que nós agora há pouco escutamos, que está sendo lido em todos os domingos e em todas as igrejas católicas das paróquias do mundo inteiro. E aqui nós estamos, podemos assim dizer, no meio do ministério público de Jesus, né? A gente pode dividir o ministério público de Jesus em torno de 3 anos, né? 3 anos e meio. Se nós formos pegar no 4º Evangelho de João, nós temos 3 Páscoas. Então a gente consegue localizar assim, Nosso Senhor, ele começa com em torno dos seus 30 anos, ele se coloca como mestre em Israel e vai durando como que 3 anos seu ministério público. No primeiro ano, sucesso. Então Jesus sai para pregar na força do Espírito Santo, que ele foi batizado por João Batista, ungido pelo Espírito Santo, e já começa a formar o seu grupo de discípulos, seus discípulos dos seus discípulos, os seus apóstolos, um círculo menor, e só sucesso. Já no segundo ano, começa-se a suscitar invejas, disputas, ciúmes, e aí a oposição. Os inimigos começam a se organizar. E no terceiro, então, eles já maquinam tudo. E é quando nós temos a culminação, cume com a sua paixão, morte e ressurreição. E propriamente dito, a nossa salvação. Porque nossa salvação, ela é aurida, ela é ocasionada pelo mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante, meus irmãos, que nosso Senhor, fazendo o bem, recebe o mal. Nosso Senhor, amando, não é amado. E aí, os inimigos dele começam a acusá-lo e chamá-lo de louco. É muito interessante que as pessoas, principalmente no meio religioso que nós vivemos, nós católicos, né? Quando a gente quer desacreditar uma pessoa, a gente chama ela de louco. Ah, fulano de tal é louco, padre fulano de tal é louco, né? Principalmente se o padre estiver pregando genuinamente o evangelho, é chamado de louco mesmo. E por detrás dessa palavra louco, o que você está querendo dizer? Você desprestigia, você minimiza, você relativiza não só a pessoa, mas tudo aquilo que ela fala. E é justamente isso que eles estão tentando fazer com Jesus. Não só o chamando de louco, mas chamando de endemoniado, possuído por demônio. E dão até o nome do demônio, Beelzebul. Beelzebul, que era tido por eles como príncipe, né, do demônio dos estercos, né? Desculpa a forma pejorativa, das merdas. Beelzebul é isso, o senhor das merdas, o senhor dos estercos, né? Algo que é impuro, e a mosca, que é justamente o animal mais impuro dos impuros, mais impuros de todos os insetos, a gente pode assim dizer, porque se alimenta de esterco.
pelo poder dos demônios que ele está expulsando os demônios. E isso, de uma certa forma, queridos irmãos, não só entristece, como irrita, como enfurece a nosso Senhor. E nosso Senhor vem dizer assim para eles: todo pecado, toda blasfêmia será perdoado aos homens, né? Menos o pecado contra o Espírito Santo. Menos o pecado contra o Espírito. E o que vem a ser este pecado contra o Espírito Santo? Esse pecado eterno, esse pecado imperdoável. Nós podemos assim dizer, não é que o pecado do Espírito Santo não é falar mal do Espírito. Evidentemente que falar mal do Espírito Santo é pecado, né? Blasfêmia, sacrilégio, de blasfêmia, não de sacrilégio, mas de blasfêmia. Mas significa, nós podemos assim dizer, atribuir aquilo que é de Deus ao diabo. Nosso Senhor fazendo o que estava fazendo pelo poder do Espírito, e seus inimigos dizendo que ele estava fazendo pelo poder do demônio. Pecar contra o Espírito Santo é o pecado de presunção, quando cremos que já estamos salvos, né? Quando nós cremos na nossa bondade, quando nós cremos, nós acreditamos nas nossas virtudes, quando nós não desconfiamos de nós mesmos, quando temos a certeza plena justamente da nossa salvação. Pecado da presunção, pecado contra o Espírito Santo. E aí depois nós temos o extremo lado oposto, o extremo oposto da presunção, que é o desespero, que é perder toda a esperança, né? Dante Alighieri, na Divina Comédia, quando ele narra, esse grande escritor italiano, né, que também é um grande erudito, que ajudou a formar a língua italiana, quando ele narra na Divina Comédia o inferno, ele diz que na porta, nos umbrais do inferno está: aqui morreu toda a esperança, aqui se perdeu toda a esperança. Ou seja, o desespero. Quando a gente perde a esperança, nós perdemos quase tudo. No nosso ditado popular, a gente até fala: a esperança é a última que morre. A virtude da esperança, que é uma virtude teologal dada pelo Espírito Santo, que tem como símbolo a âncora, né? Então, o navio está lá naquele oceano, no mar encapelado, sacudido, violentado pela tempestade, violentado pelas ondas do mar, mas se ele tem uma âncora, ele aguenta as porradas, ele aguenta as violências do oceano, do mar. Também essa é a nossa vida, né? Nós somos movidos à esperança, não é verdade? Imaginemos alguém que vai para a faculdade, né, vai fazer direito, e de repente no primeiro dia o professor fala: vocês podem fazer os 5 anos aqui, mas nenhum de vocês vai se formar, nenhum de vocês vai tirar a OAB. Por que eu vou fazer, né? Os 5 anos de caminhada se eu não tenho a esperança de me formar? Quem está no primeiro dia, como a gente está no seminário, primeiro dia de seminário, tem 8 anos de caminhada, mas a nossa cabeça está na ordenação. A esperança dá esse gás pra gente. E perder a esperança é cair no desespero, e é um pecado contra o Espírito. E nosso Senhor vem dizer sobre a divisão, que devemos tomar muito cuidado com essa divisão, porque a divisão é dada pelo diabo. Assim como o Espírito Santo une, nós festejamos Pentecostes, e Pentecostes sempre é colocado em oposição com a Torre de Babel, quando os homens, a gente vê em Gênesis, foram construindo uma alta torre, um alto zigurate, e Deus, vendo a arrogância dos homens, disse: eu vou confundi-los. E aí, entre as línguas, porque até então todo mundo falava uma língua adâmica, e cada qual começa a falar a sua língua, e os homens começam a se comunicar e ninguém se entendia. Há um erro de comunicação e acontece a divisão, né? Onde há o pecado, entra a divisão. E no Pentecostes vem o Espírito Santo. E seja os apóstolos falando em outros idiomas, seja eles falando no idioma próprio, todos entendendo cada qual na sua língua, de qualquer forma, todos se entendiam, e aí havia a união em meio à diversidade. Pelo contrário, onde o demônio entra, diabolos, em grego é divisão, divisor. E entrando na divisão, queridos irmãos, se derrota. Os próprios generais romanos, como tática de guerra, eles faziam isso, né? Eles dividiam, dividir para conquistar. Então, eu consigo conquistar para mim um general inimigo, eu consigo conquistar para mim um terreno inimigo. E nós vamos vendo que os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma, que é o demônio, ele faz isso. Põe pensamentos ruins, ideias más, maquinações. Pensamos que o outro quer fazer maldade para nós, fofocas, intrigas, ciúmes, invejas.
E aí, entrando a divisão, como que vai minando a obra de Deus. A gente percebe isso no contexto maior do mundo, no contexto maior de, por exemplo, de uma empresa, no contexto maior, por exemplo, da Igreja Católica, nas nossas paróquias, nas nossas famílias. Devemos tomar muito cuidado com a divisão. Somos diferentes e na diferença está a beleza, na diversidade está a beleza. Quando a gente contempla um jardim como dizia Santa Teresinha, eu posso contemplar uma rosa, eu posso contemplar, não sei, uma viúva negra, eu não conheço flores, mas a gente contempla a exuberância das formas, né, o exalar do bom cheiro e a gente vê beleza. Vendo beleza a gente vê Deus. E a beleza está na diversidade e na harmonia em meio à diversidade. Também é assim com relação à igreja, cada qual com o seu dom, cada qual tendo aquilo que Deus lhe proporcionou como talento. Um que canta, outro que prega, um que tem o dom de fazer o serviço, seja uma faxina, seja um serviço pequeno, mas que no contexto geral a glória de Deus é manifestada, como um corpo, né? A gente tem a mão, a perna, o braço, mas tudo coopera para que a gente possa realmente caminhar, possa realmente desempenhar as nossas funções. Toda essa coesão é ocasionada pelo Espírito Santo. E Jesus vem dizer aqui no final, quando vem seus familiares, que é familiar dele. E aqui Nosso Senhor estabelece uma relação espiritual, aquele que faz a vontade de Deus. Jesus vem dizer lá no Evangelho de João, aquele que me ama faz a minha vontade, aquele que me ama cumpre a minha vontade. Que possamos cumprir a vontade de Nosso Senhor. A vontade de Nosso Senhor que é cumprir seus mandamentos, os 10. A vontade de Nosso Senhor que é cumprir o 11º mandamento que Ele instituiu. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Na plenitude do amor está a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa realização. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde por intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.